Oi pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar agora para vocês, bem rápido, um caso particular da eliminação gaussiana. O pivoteamento, eliminação gaussiana, como muitos chamam em vários livros, aí tem nomes um pouco diferentes. Esse caso particular chama-se método de Thomas, em homenagem à pessoa que criou esse método, e ele é particularmente interessante no cálculo numérico, porque ele é uma forma acelerada de resolver um caso especial de matriz que é muito comum. São as chamadas matrizes tridiagonais. É muito comum no cálculo numérico a gente ficar com uma matriz que tem só a diagonal principal e as duas diagonais imediatas, ali, paralelas a ela, tá? Todo o resto da matriz de coeficientes é zero. Esse tipo de matriz é comum porque ela está associada a derivadas. Todas as vezes não, mas sempre que eu tenho um problema de derivadas que termina sendo posto na forma de um sistema linear, e isso acontece bastante em computação científica, sempre que eu tiver um problema de derivadas assim, eu vou ter, o valor da derivada, das diferenças no ponto anterior e no ponto posterior, para fazer a minha conta. É assim que a gente monta essas equações, tá? No momento não interessa saber um caso particular disso, ou por que a gente monta desse jeito. No momento interessa saber que a gente termina muitas vezes com problemas assim. A gente vai ver um caso nesse curso mais para frente, que é o caso da interpolação por spline, que acontece isso também. E por causa disso, e porque é muito comum, eu quero mostrar esse método particular da eliminação gaussiana. Então, se você tiver uma matriz tridiagonal, é uma matriz que só tem essas três diagonais aqui, você pode resolver esse sistema mais rápido usando o método de Thomas. Como é que funciona o método de Thomas? Então, primeiro a gente vai definir, o seguinte, ao invés de, como a matriz, imagina, esse caso aqui a matriz não é muito grande, mas imagina uma matriz, que é o que normalmente ocorre, uma matriz com milhares de casas. Então, uma matriz que tenha milhares de casas, a maior parte dela vai ser zero. Zero aqui e zero aqui, vai ter muito zero. Eu não preciso ficar trabalhando com esses zeros, eles só atrapalham a minha conta e ocupam memória. Então, o que a gente vai fazer aqui é definir 4 vetores. Ao invés de trabalhar com a matriz, eu vou trabalhar com os vetores. E já estão aqui, ó, o vetor A vai ser essa diagonal, o vetor B, C e D. Tá? Então eu vou definir os vetores conforme está aqui. Só que esses vetores, eles vão ser um pouquinho mal definidos, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado só, tá? Qual é o problema desses vetores? É que o vetor A e o vetor C vão ser uma casa menores, do que, até duas casas menores do que o vetor B e D. É que eles vão ser mais curtos, tá vendo aqui, ó? Eles vão ser um pouquinho mais curtos do que os outros. Então eu vou colocar por definição, que o vetor A0 vai começar com o elemento A0 valendo 0. Ele não tem o A0, ele estaria fora da minha matriz. Não existe A0 no vetor A. Eu não tenho como associar um número, mas eu vou colocar como sendo 0. O vetor C, pelo contrário, ele não tem o último elemento. Estaria aqui, Não faz sentido. Então eu defino ele como sendo 0, tá? Isso é só para eu poder ter vetores trabalhando normalmente dentro dos laços for. Porque senão eu teria que botar ifs dentro do laço for e isso ia tornar o meu programa mais lento. Para evitar esses ifs, a gente faz essa malandragem, que é colocar esses números como 0 e não cria nenhum problema no nosso algoritmo, tá? Então, a gente vai pegar, quando a matriz é tridiagonal, vai pegar apenas os valores não nulos da matriz e colocar em 4 vetores. Vetor A, B, C e D, com essas definiçõezinhas aqui para o vetor A e C, tá? Esse método foi criado, como eu disse, pelo Thomas, por isso que leva esse nome aqui, e ele consiste em fazer 2 passos. Primeiro, um passo progressivo, que é uma eliminação gaussiana, que nem a gente viu antes, só que otimizada, porque eu já tenho um monte de elementos zerados aqui, então eu não preciso zerar todos eles. Eu preciso zerar embaixo, aqui, e zerar em cima, e eu vou ficar com a diagonal principal diferente de 0 e todo o resto 0. Então, é só 2 operações para zerar. Eu não preciso zerar tudo que tem ali embaixo. Não vai ser necessário. Nem vai ser necessário ficar trocando de linha nesse caso aqui, tá? E, além disso, vai ter uma substituição regressiva, que aí sim vai ser uma substituição regressiva muito parecida com o que eu tinha antes, só que também mais fácil.
Porque eu não tenho, como antes, né, vários elementos aqui diferentes de zero, de maneira que eu acho a resposta para esse, aí eu jogo aqui, jogo aqui, jogo aqui, eu não tenho. Vai ser só diagonal principal e resposta. Então a solução também sai bem mais rápido, também é otimizada. Todos esses dois processos são otimizados. Eu tenho, na verdade, uma fórmula pronta. E é isso que eu quero que você implemente. Pegue essas fórmulas e jogue no laço for no computador e chegue na resposta. A fórmula pronta vai ser o seguinte. Primeiro, um passo progressivo, que seria a etapa da diagonalização, da eliminação gaussiana, e o passo regressivo, que seria o passo da substituição regressiva. Os dois otimizados, porque a gente tem um monte de zero na matriz que nem está na conta, né? A gente simplesmente não calcula nada ali, tá? O primeiro passo, então, vai ser, eu vou criar um vetor, lembra? A, B, C e D. Eu vou escrever em cima desse vetor. No lugar da posição 0 do vetor C, eu vou escrever o que tinha lá, dividido pela posição 0 do vetor B. Veja, eu não vou criar um novo vetor, isso ocuparia mais memória. Não preciso. Eu vou escrever em cima, eu vou sobrescrever. E por isso eu preciso seguir essa sequência, porque senão eu sobrescrevo uma parte que eu vou precisar depois para outro pedaço da conta. Nessa sequência eu vou sobrescrever e não vou mais precisar usar aquele C0. Então, no lugar do C0, eu vou colocar C0 sobre B0. No lugar do D0, D0 sobre B0. Depois disso, eu vou fazer um laço for, que vai ser esse laço for aqui, ó. Então, eu vou colocar no lugar do C1, onde tem o linha, só para dizer que eu estou atualizando o valor, tá? O C1 vai ter o que já tem lá, dividido por esse número aqui. Veja que eu vou usar o C do passo anterior, ó. C já atualizado do passo anterior. Onde tem a linha serve para lembrar que já foi atualizado, tá? Na prática, é simplesmente pegar o vetor C. E vou atualizar o vetor D depois desse, dentro do mesmo laço. Vou fazer um laço só. Não tem 3 laços aninhados, como tinha na eliminação gaussiana antes. Lembra? Tinha 3 laços aninhados? Então, se eu tivesse uma matriz 1000, eu teria um laço com 1000, outro laço dentro com 1000, outro laço dentro com 1000. São 1000 vezes 1000 vezes 1000 operações. 1 bilhão de operações. 10 a 3, uma matriz de tamanho 1000, requer 1 bilhão de operações na eliminação gaussiana, porque é um laço dentro do outro. Então é 1000 ao cubo. 1000 ao cubo é 1 bilhão. Aqui é apenas um laço. Eu só vou cancelar em cima e embaixo, direto. Então uma matriz 1000 por 1000 requer apenas 1000 operações. Eu ganho, né, bastante coisa. É 1 milhão de vezes mais rápido. Tá? O algoritmo de Thomas quando eu tenho essas matrizes. Por isso que é importante falar dele. Depois, a substituição regressiva, como eu só vou ter elementos na diagonal principal, eu encontro o último e depois faço a substituição direta dos outros aplicando essa fórmula ali. Bom? Então, o método de Thomas ele é apenas isso e ele é um caso particular da eliminação gaussiana e que é muito comum a gente encontrar. Por isso eu estou passando para vocês e eu quero que, depois que você implementar a eliminação gaussiana e a substituição regressiva para uma matriz qualquer, você implemente aqui. Se você conseguiu fazer lá, aqui é mais fácil, porque não tem laços aninhados e é apenas a aplicação dessas fórmulas aqui, transformando essas fórmulas em laços for, em programa. Claro, isso aqui também vai ficar dentro de uma função, tudo certinho, tá? Agora, tem um detalhe perigoso aqui, né? Como você pode ver, eu disse que não vai acontecer de eu ter um pivô igual a 0. Não acontece. Pela própria natureza, como os problemas são colocados, eles vêm das derivadas, como eu te falei, né? Então, qual maneira eu calculo diferenças entre passos sucessivos, eu não tenho 2 pontos iguais, eu não tenho um x com 2 valores y, eu tenho uma curva com vários valores de x e vários valores de y. Então, os ΔX nunca são 0. Então, eu não preciso me preocupar com o pivô sendo 0. Mas eu preciso me preocupar, eu precisaria me preocupar com esse denominador sendo 0 aqui, ó. Se esse denominador em algum momento der 0, meu problema vai dar galho. E aí é interessante que a gente consegue provar matematicamente que esse denominador vai ser sempre diferente de 0 se a nossa matriz for o que a gente chama diagonalmente dominante. Diagonalmente dominante quer dizer que a diagonal principal, os termos A e I, em módulo, dominam sobre os outros termos, os termos fora da diagonal principal. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho essa matriz aqui. Ela vai ser diagonalmente dominante se
para cada termo da diagonal principal, em módulo, ele for maior que os outros, a soma dos outros. 20 é maior que 1, porque 1 mais 0 é 1. 15 é maior que 4, 3 mais 1. 15 é maior que 9, 7 mais 2. 3 é maior, ou igual, no caso, a 3. Então, essa matriz aqui, pela minha definição, ela não é diagonalmente dominante, porque eu tenho um termo que não é maior do que a soma dos elementos fora da diagonal, mas é igual aos elementos fora da diagonal principal, tá bom? Se isso acontecer, então eu posso ficar despreocupado. Se a matriz for diagonalmente dominante, no caso aqui, né, o maior a gente diz estritamente diagonalmente dominante. E quando é maior ou igual, ela é só diagonalmente dominante. Então, se ela for diagonalmente dominante, nem precisa ser estritamente diagonalmente dominante, a gente sabe que não vai acontecer daquele termo zerar. E é interessante, porque naqueles algoritmos que resultam numa matriz tridiagonal, como eu falei para vocês, a gente consegue mostrar para a maioria deles que eles vão resultar numa matriz diagonalmente dominante. E aí sempre dá para usar o método de Thomas. É o que acontece no método da spline, tá? Então, por isso que está sendo dito aqui, é que a gente realmente consegue usar isso aí. Então o que eu quero, e deixo como atividade para você, é que você entenda essas equações aqui, né? Transforme elas em laços for e aplique para esse problema aqui, ó, que está aqui no final como exercício. Aplique para esse problema essa matriz aqui. Você pode perceber que ela é diagonalmente dominante. Esses termos não entram na conta, porque são os termos independentes, tá? Entram só esses aqui, no cálculo para ver se é diagonalmente dominante. Ela é diagonalmente dominante, né? 8 é maior que 1, 10 é maior que 6, 11 é maior que 4, 10 é maior que 2. Então, posso aplicar o método de Thomas. Aplique com o seu programa o método de Thomas, veja se você chega nisso daqui, ó. Depois do passo progressivo tem que ter essa matriz. E fazendo o passo regressivo, você vai chegar nessa resposta, tá? Então eu deixo a resposta ali, o gabarito, o que você precisa fazer é implementar e aplicar ali, tá bom? Esse método é bastante interessante, bastante útil, muito eficiente, como eu mostrei para você, e a gente vai usar mais para frente em outros algoritmos. Um abraço.